por isso que podemos receber as tuas instruções. Porque aonde quer que nós venhamos a estar, o Senhor está conosco. Independente de onde podemos vir a estar, tu estás conosco, Senhor. A tua presença em nós e sobre nós nos acompanha, aonde quer que nós venhamos a estar. Muito obrigada, Senhor, porque nunca estamos sós. A tua palavra, a tua presença em nós tem estado disponível para nos instruir em tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigada, Senhor, pelo teu tão grande amor, pela tua palavra, pelo teu Espírito, Senhor, se movendo em nós. E nós estamos aqui abertos para recebermos as tuas instruções. Muito obrigada, Senhor, por essa noite gloriosa. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós decidimos estar aqui para ouvir e receber a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Vindo? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Muito obrigada, grupo de louvor. Aleluia. Então, o meu esposo ele está de plantão hoje, mas ele está bem representado através da minha pessoa, dos meus filhos, das minhas noras, do meu neto. Então, a gente está bem representado aqui. Amém? Que prazer, que honra poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Tem algumas coisas que veio ao meu coração e eu creio que vai alcançar a tua vida, porque alcançou a minha. Desde já eu quero agradecer também a presença de Cíntia, Bisoco, de Paula, Dona Cissa. Eles são lá de Campina Grande. Dona Cissa é mãe de Roberto, nosso diácono, né? E Roberto é irmão de Bisoco. E nós conhecemos essa família há muitos anos, né? Assim, não vou dizer os anos, porque aí você vai dizer, meu Deus, mas ela é tão nova, né? Conhece esse povo esses anos todinho. Mas desde que nós começamos, né? Na verdade, quando nós chegamos no Verbo da Vida, não é aquela música não, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, mas quando a gente chegou no Verbo da Vida, eles já estavam lá. Então, nós conhecemos essa família há um bom tempo, trabalhamos também nos encontros de casais, né? Que eles fazem parte da coordenação. Então, eles são uma bênção e sempre vocês são muito bem-vindos aqui. Tá certo? Tem mais alguém da família? Débora, é porque eu não estou conhecendo Débora. Não estou conhecendo, é porque você está de óculos, né? Não conheci Débora não, viu? Eu acho que é porque ela está de boy. Aí. Então, sejam muito bem-vindos, viu? Você também, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Então, eu estava pensando, né, buscando o Senhor naquilo que eu poderia trazer da parte dele nesse culto. E vieram algumas coisas ao meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Que está escrito, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Né? E quando eu estou ensinando a matéria, como ser guiado pelo Espírito, eu falo um pouco sobre esse versículo e eu me volto ao que a palavra de Deus diz sobre os filhos de Deus serem guiados pelo Espírito de Deus, sobre como Deus ele fala conosco na nova aliança, como Deus falava com o seu povo na antiga aliança, mas eu não vou me deter tanto nessa parte do ser guiado pelo Espírito de Deus, apesar de que uma coisa está relacionada à outra. Mas o que veio ao meu coração e eu creio que vai alcançar a tua vida qual é a voz que nós estamos ouvindo, qual é a voz que nós estamos dando crédito, porque diante daquilo que nós estamos considerando, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque, amados, a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer que a incredulidade e a dúvida, né, tudo aquilo que não está relacionado com Deus, com a sua palavra, também vem através do ouvir. E a palavra de Deus, como nós lemos, que está escrito, né, Paulo falando que há muitos tipos de vozes no mundo. Então é fato que nós estamos vivendo um tempo em que, quando nós não nos deparamos com algumas vozes que nos cercam, tem umas vozes internas que também querem perturbar,
querem nos tirar do propósito e querem trazer um pouco de confusão para que não venhamos fazer a vontade do Senhor. E todos nós, amados, sem exceção, nós passamos por isso. Porque se a Bíblia diz que tem muitos tipos de vozes no mundo, e no mundo é no contexto de onde nós estamos vivendo, aonde nós estamos, então estamos cercados de muitas vozes. De várias formas, nós estamos cercados de muitas vozes. E lá em Neemias, abre lá Neemias capítulo 6, nós vamos ver o que aconteceu aqui com Neemias e também vamos ver o que aconteceu com Paulo. Então, Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 5. Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 5. Você vai sair daqui entendendo que existe uma voz que você precisa ouvir e considerar. Uma única voz que você precisa ouvir e considerar, que é a voz do Senhor. A voz de Deus. Porque quando nós seguimos as instruções, aquilo que Deus fala, amados, eu quero te dizer que você não vai ser prejudicado. Porque o nosso Deus, Ele é bom. E Ele nos instrui e Ele nos guia a pastos verdejantes. E Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 5, está escrito assim. Tendo ouvido Zambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Zambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Alguns inimigos, eles estavam vindo contra Neemias. E Neemias, quando ele recebeu aquela mensagem, dizendo que alguns mensageiros, chegando para ele, dizendo, olha, venha se encontrar conosco aqui. Ele teve muita clareza daquilo que estava por trás daquele convite. Daquilo que estava por trás daquela proposta. E ele mesmo disse que eles intentavam fazer mal contra ele. Então, quando ele tem essa percepção, ele volta e manda os mensageiros dele dizendo, eu estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Quando, amados, nós temos consciência das direções de Deus, quando nós sabemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que Ele nos chamou para fazer, não vai ser qualquer tipo de voz que você vai considerar. Muito pelo contrário, você vai ficar e vai considerar a voz e a instrução daquele que te chamou para aquela obra. Então havia algo para Neemias fazer da parte de Deus, ele havia recebido as instruções e ele tinha muita consciência disso. E lá em Hebreus diz que a fé é a firme convicção. E Deus, amados, tem chamado a nós, os seus filhos, para termos convicção daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Porque nós estamos num tempo em que se não soubermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, se não tivermos isso com muita clareza daquilo que Ele quer para as nossas vidas, qualquer voz que chegar para você vai te tirar do propósito. Aleluia! E Deus te trouxe aqui, mas nesse lugar, para lhe dizer que você precisa ficar naquilo que Ele te chamou. Porque são muitas as vozes que têm te cercado. São tantas as vozes que têm te cercado que você nem sabe mais o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma hora Deus diz uma coisa, depois você não sabe se foi Deus mesmo. Porque as vozes externas e algumas vezes vozes internas, elas têm chegado e têm paralisado e têm deixado você ou estagnada naquilo que Deus tem para a sua vida. Ou tem recuado, ou tem retrocedido. Mas a proposta de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos a avançar. Fazer exatamente mais aquilo que Ele nos chamou para fazer. Eu não sei qual é a voz que tem chegado para você, mas eu quero te dizer, se tem te paralisado, se tem te tirado do propósito, se tem lhe tirado daquilo que Ele te chamou, que é obra grande, você precisa calar essas vozes e ouvir a voz principal. Aleluia. E Neemias, ele tinha essa consciência, ele disse, espera aí, eu estou ouvindo umas vozes que têm me chamado para ir lá, mas eu não vou. Eu não vou porque tem uma obra grande. Olha a consciência, amados.
Estou fazendo grande obra, então eu não vou poder descer. Não é uma questão de querer. Não é uma questão de eu quero isso ou eu não quero aquilo. É uma questão, eu não posso mais isso. Eu não posso mais aquilo porque tem uma grande obra que Deus colocou nas minhas mãos e colocou nas tuas mãos. Aleluia. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que eu cessaria a obra? Eu vou parar a obra? Eu vou parar aquilo que Deus me chamou diante dessas vozes que têm me cercado? Você vai parar de fazer aquilo que Deus te chamou diante das vozes que têm te cercado e te chamando para aquilo que não é teu propósito? Aleluia. Aleluia. Ele disse, enquanto eu a deixasse, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse, fosse ter convosco, vou não, meu amigo. Vou não. Aleluia. Eu não vou considerar essas vozes. Eu não vou parar para ouvir essas vozes. Eu não quero nem saber o que eles querem comigo. Eu vou ficar focado naquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Deus me chamou para essa obra que é grande. Porque tudo de Deus é grande, amados. Tudo que Deus tem, e Deus está envolvido, tudo aquilo que Deus está envolvido é coisa grande, porque Ele é grande. Mas se nós não estamos nem atentando para essa obra grande que Ele tem para nós, qualquer voz que venha a chegar pode vir a querer nos paralisar. Mas Neemias disse, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco, aí olha mesmo, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, porque, amados, eu quero te dizer que as vozes que chegam para a sua vida e para a minha vida, elas são insistentes. Você acha que o diabo, ele vai estar satisfeito em lhe convidar para algo, lhe convocar para algo, lhe incentivar para algo e ele simplesmente fala uma vez e pronto? Principalmente se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então o diabo, amados, ele é insistente. Sambalate e Gesem, esses inimigos de Neemias, eles eram insistentes. Se você for ler todo o capítulo, você vai perceber que eles articularam, escuta isso, eles articularam até um profeta para falar para Neemias acreditar que era de Deus e ceder. Diz a palavra que eles sabotaram. Eles, tem outra palavrazinha, subornaram. A palavra é essa, está escrito. Eles subornaram um profeta. Então, cuidado. Aleluia. Cuidado. Tem profecia que vem de Deus, mas tem outras que não vêm. E a Bíblia diz, amados, lê lá depois quando você chegar em casa, que eles subornaram um profeta mesmo. E o profeta aceitou aquele suborno para falar uma palavra como se fosse da parte de Deus, para parar Neemias, amados. Mas Neemias tinha consciência da obra que ele tinha para fazer, era coisa grande. Então ele não foi envolvido, seduzido, nem mesmo por uma voz profética, vamos dizer assim. Aleluia. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Aleluia. Firmeza, amados. Deus está nos chamando para sermos pessoas firmes. Se Deus falou, eu não abro nem para o trem. Se Deus falou, como dizia o nosso irmão Gilson Lima, pode chover canivete. O meu guarda-chuva é de aço. É prego batido, ponta virada. Se Deus falou, eu fico com o que Deus falou e ponto final. Aleluia. A nossa resposta, amados, para essas vozes tem que ser, eu estou fazendo uma obra grande que Deus me confiou.
E eu não vou ser intimidado. Porque se você sabia que aqui foi uma intimidação. Sabe que o diabo ele tem levantado situações para lhe intimidar. Para você recuar. Para você não cumprir o que Deus tem para a sua vida. Luciano, eu acho que essa palavra não é para mim. Porque, olha, eu já estou fazendo o que Deus me chamou. Amados, não é só fazer o que Deus nos chamou. É ficarmos firmes naquilo que Ele nos chamou. Aleluia. Perseverança. Mesmo diante das intimidações, veio a intimidação 4 vezes com o mesmo pedido, com as mesmas propostas. E Neemias, peraí, eu vou dar a mesma resposta. 4 vezes o pedido, e a Bíblia diz assim, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então não tem esse negócio de uma hora eu sei, outra hora eu nem sei. Eu acho, outra hora eu não tenho certeza. Não tem esse negócio não, amados. Não tem isso não. Uma hora sabe, outra hora não sabe. Uma hora Deus falou, outra hora não foi Deus. Outra hora eu não tenho clareza, outra hora eu sei. Convicção, a mesma resposta. A mesma resposta. Mas as vozes vêm, não tem problema, será a mesma resposta. O que vai sair de mim será a mesma resposta. Qual era a resposta? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Aleluia. Então Zambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Aí depois você dá continuidade, porque teve esse 5º moço. Aí depois veio o profeta que foi subornado para vir, para falar para Neemias. Mas vamos dar continuidade. Você está entendendo aquilo que Deus está falando conosco nessa noite? Tem muitas vozes no mundo. Tem muitas vozes que têm cercado as nossas vidas. Mas existe uma proposta de Deus para nós. Tem algo que Ele quer para as nossas vidas, que isso precisa ficar muito claro, amados, para nós. Muito claro. Para que não venhamos a ceder às vozes. E lá em 1 Samuel capítulo 1, vocês já sabem dessa história, 1 Samuel capítulo 1, versículo 6 ao 7. Aqui fala sobre Ana, que depois ela se tornou a mãe de Samuel. Diz que a rival de Ana a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Havia uma voz, havia um projeto, havia um plano de Deus para a vida de Ana. Deus tinha algo para a vida de Ana. Ana almejava ser mãe. Ela desejava ter um filho. Era algo que ela tinha como projeto. E Deus tinha aquilo ali como projeto para a vida dela também. Só que os anos iam se passando. As coisas não iam acontecendo na vida dela. E eu te digo, você se identifica com Ana? Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas você, vamos dizer assim, ficou grávida e ainda não nasceu. E todos os anos, aquela irritação, aquela voz, provocando, isso não vai acontecer. Já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí, cadê? E a Bíblia diz que todas as vezes que ele ia, né, de ano em ano, todas as vezes que Ana também subia, Eli e Ana, eles subiam para a casa do Senhor, a outra a irritava. E ela ficava chorando e ela ficava sem comer. As vozes chegando para Ana. Uma voz que a irritava, uma voz que a provocava. Uma voz que dizia, não adianta. Não adianta. Você almeja, você sonha em ser mãe. Isso é uma ilusão. Esqueça isso. E o diabo, amados, muitas vezes ele faz isso.
Ele começa a sugerir algumas coisas para você. E se você não tiver muita convicção e firmeza naquilo que Deus falou, você começa, eita, parece que é mesmo. Mas a Bíblia diz que Ana, ela, por um tempo, parecia que estava dando credibilidade àquela voz de Penina, que sempre estava irritando ela. Peraí, Penina era o marido de Ana, não era? Oi? Elcana, minha gente. Penina era a enviada, não era? Penina era enviada. Elcana era o esposo de Ana. Era só para ver se vocês estavam ligados. Só não vai para o verbo humor, né? Porque tudo que você fala vai para o verbo humor, né? Mas isso aí não teve graça, não. Então não precisa ir para o verbo humor, não. Então, por um tempo, Penina provocava Ana e parecia que Ana estava começando a ceder para aquelas vozes. Porque ela começou a ficar sem comer, começou a ficar chorosa. Né? E o marido dela chegava e dizia, mas você tem tudo que você quer, você tem a mim, né? E você está desse jeito. Mas 1 Samuel, continuando, versículo 10, diz assim, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, ela deu uma resposta diante daquela voz que a provocava. Por um tempo ela ficou paralisada. Mas chegou um momento que ela se posicionou. A Bíblia diz que ela se levantou. A alma dela estava gritando, as emoções dela estavam gritando. Ela estava atribulada mesmo, como ela mesma falou. Mas ela tomou uma posição. E Deus está nos convocando, amado, para nos posicionarmos. Mesmo quando a voz que tem chegado tem sido tão forte e tem querido te paralisar. E Ana se levantou. Mesmo a alma gritando, a Bíblia diz que ela se levantou. E aquele posicionamento de Ana fez a manifestação do milagre dela acontecer. Foi quando ela posteriormente ficou grávida de Samuel. No versículo 18 ainda de 1 Samuel capítulo 1, está escrito assim, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Naquele posicionamento que ela teve, de uma forma indireta, ela calou, eu digo, provavelmente, aquela rival continuava provocando ela, mas não tinha mais força. Aleluia. As vozes, amados, que têm te pressionado, não pode ter mais força quando você se posiciona naquele que te chamou. Com certeza, quando ela voltou, porque a Bíblia diz que ano após ano, aquela rival provocava ela, com certeza quando ela voltou, não era todo ano que ela fazia isso? Provavelmente quando Ana voltou, ela continuou na provocação, mas o posicionamento de Ana era outro. A voz continuava a mesma, mas os ouvidos de quem estava ouvindo já tinha mudado. Aleluia. Sabe, amados, muitas vezes a gente não vai ter como calar as vozes que têm chegado. No aspecto, de forma literal mesmo. Não tem como você calar aquela voz que tem chegado. Mas tem como você se posicionar e aquela voz não tem mais força. Então, mesmo que aquela rival provocava ela, o posicionamento dela fez com que aquela voz não tivesse mais tanto peso. Na verdade, não teve mais peso algum. Porque a Bíblia diz que ela considerou a voz principal, que foi aquela que falou com ela no templo. Deus falando através do sacerdote. Então, quando ela ouviu aquela voz, que o sacerdote de Deus, que trazida pelo sacerdote, ela se posiciona, muda seu semblante, volta a comer e não é mais triste. A voz poderia até ter continuado, mas o posicionamento dela havia mudado. Não espere as vozes se calarem. Aleluia. Se posicione diante dessas vozes. Porque eu te digo, elas se calando ou não, o seu posicionamento vai fazer toda a diferença nessa voz que tem chegado. Aleluia. Porque um relatório médico tem uma voz. A sua conta bancária tem uma voz. Tem gente que se identificou aí, né? Aleluia.
Dentro do seu contexto familiar, ali existe uma voz também. No seu ambiente de trabalho, tem também uma voz. Então, não serão as vozes que vão te conduzir. Não devem ser essas vozes que vão te conduzir. Amém? Abre lá em Atos, capítulo 27, versículo 9. Atos 27, versículo 9. Atos, capítulo 27, versículo 9 ao 13. Aqui Paulo ele estava sendo enviado para a Itália, né, como preso. E ele foi levado numa navegação. E eu nunca tinha lido sobre a quantidade de pessoas que havia. Mas quando você lê Atos 27, todos os versículos, em um dos versículos que eu anotei aqui, diz que tinha 276 pessoas nessa navegação. 276 pessoas. Você vai entender porque é que eu quis mesmo anotar essa quantidade de pessoas que estavam dentro daquele navio. Então, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E eu lendo sobre isso, eu fiquei pensando, nós estamos dando mais crédito à voz de quem? Porque sabe, amados, aqui, vamos continuar lendo. Não sendo um porto próprio para hivernar, a maioria deles era de opinião. A maioria o quê? Quase os 276 que estavam naquela navegação. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Olha o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Porque como eles não consideraram aquilo que Paulo fazia, decidiram continuar a viagem. E diante de algumas perdas, Paulo disse: olha, se vocês tivessem me ouvido, vocês não teriam tido esses danos, vocês não teriam tido essas perdas. E o Senhor começou a tratar comigo que muitos danos e perdas, amados, que nós passamos, tem relação ao que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos dando crédito. Porque da mesma forma que eu escuto uma instrução da parte de Deus, que pode vir através do seu próprio Espírito em nós, ou através de uma pessoa, e aquilo ali não trazer um dano para a minha vida, aquilo ali não trazer um prejuízo para a minha vida, uma perda, o contrário também é verdade. Aleluia. E aí a importância de sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque se tivessem considerado a instrução que Paulo tinha dado, não tinha havido perda. Não tinha havido dano, amados. E algumas vezes, eu e meu esposo, pastoreando essa igreja, nós aconselhamos pessoas, orientamos. E por um motivo ou outro, a pessoa não considera aquilo ali que a gente fala. E as pessoas, elas são livres, não tem que seguir tudo aquilo que a gente fala. Mas depois chega: pastor, se eu tivesse lhe ouvido. Mas, irmã Lucena, se eu tivesse ouvido seus conselhos. Não é assim? Mas eu te digo, existe uma pessoa chamada Espírito Santo, que habita em você, que se você calar as outras vozes, você vai ter muita clareza. Você vai saber de uma forma muito clara aquilo que é para você fazer ou não fazer.
para que você não venha ter dano, não venha ter perda. Porque aqui Paulo, ele estava, se você for ler Atos 27, você vai perceber que as instruções que Paulo estava dando naquela navegação, amados, eram instruções divinas, para não se ter dano, não se ter perda. E Paulo, ele disse, olha, era preciso vocês terem me ouvido, me atendido, para não partir para Creta. Paulo estava dizendo, eu não falei para vocês, eu não disse para vocês sobre isso, mas vocês não me deram crédito. Vocês não consideraram aquilo que estava saindo da minha boca, como da parte de Deus. Aleluia. Aí Paulo disse, mas já agora vos aconselho. Aí Paulo vem de novo, porque eu não sei. Mas eu penso que se eu fosse Paulo, eu não dava mais conselho nenhum, não. Eu disse, homem, sabe de uma coisa? Vocês não me ouviram? Não quiseram saber do meu conselho? Pois então pronto, agora vão viver a vida de vocês, se virem, façam o que vocês quiserem. Brincadeira, gente, eu não faço isso, não. A gente sabe, né? Mas não dá vontade, né? Paulo orienta, aconselha, conversa, e a pessoa insiste em não ouvir Paulo. Insiste em não considerar os conselhos de Paulo. E aí? E aí Paulo, de novo, cheio de misericórdia, cheio de longanimidade, igual a mim e a você. Amém? Vai novamente, aconselha ele, chega para ele, vos aconselho, bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá de entre vocês, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por quem me foi dito. Ou seja, todas as instruções que Paulo estava falando, você não vê, aqui tem uma parte que Paulo diz assim, um anjo apareceu para mim e falou isso e isso. Mas se você for perceber nos versículos anteriores, Paulo não diz que um anjo falou nada para ele. Paulo não diz que um anjo apareceu para ele. Paulo fala pelo testemunho interior. Ele teve uma percepção por dentro. Ele teve uma percepção, um testemunho por dentro. E ele fala. E ele instrui aquelas pessoas daquela navegação. Só depois é que ele tem uma visão. O anjo aparece e fala as coisas para ele. Mas ainda assim ele disse, eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Desde a primeira instrução que Paulo estava dando naquela navegação, eram instruções divinas. Eram instruções da parte de Deus, que era concedida para Paulo, e Paulo trazia para aquela navegação. Mas a Bíblia diz, aqui nós lemos, que a maioria, os 270 e pouco, vamos dizer assim, a maioria, né? Eles preferiam considerar a voz externa ou a voz daquele piloto daquela navegação, do que considerar a voz de Paulo. Não consideraram Paulo como um homem guiado pelo Espírito Santo em que poderia trazer uma instrução divina. Vocês estão aqui? Mas ele disse, eu confio em Deus, que vai suceder do modo porque me foi dito. A voz, se você for olhar aqui no contexto, quando eles decidiram sair daquele local e ir para outro, estava tudo aparentemente bem. O vento estava tranquilo, estava tudo muito tranquilo. Então havia uma voz externa dizendo, pode continuar a navegação. Está vendo não que está tudo dando certo? Está vendo não que está tudo funcionando? Os ventos, eles estão ao nosso favor. Então, porque os ventos estão ao nosso favor, vamos continuar a nossa navegação. Filho de Deus, amado, não é guiado por vento. Filho de Deus não é guiado pelo que está dando certo ou o que não está dando certo. Filho de Deus não é guiado porque tudo está lhe favorecendo. Filho de Deus, amados, é guiado pelo Espírito de Deus. Estando dando certo ou não, as coisas acontecendo ou não, o vento soprando de forma positiva ou não, Deus falou, eu fico com o que Deus está falando. Porque, amados, para acreditar que algo é da parte de Deus, dando tudo certo, é muito fácil. Não é não? Então está tudo dando certo, então Deus está aqui nesse negócio. Quem disse? Eu quero te dizer que pode tudo estar dando certo e Deus não está envolvido nisso aí.
Aleluia. Tudo está fluindo, Lucerna. Cuidado. Porque o vento aqui estava fluindo. E nem era Deus guiando para eles irem para aquela viagem. Aleluia. Tenho plena convicção, Lucerna, que Deus está aqui envolvido nisso. Porque não tem como. Está tudo batendo, encaixando. Estava tudo batendo e encaixando aqui. E Deus não estava envolvido naquilo ali. Aleluia. Mas Deus sempre vai estar sinalizando. O Espírito de Deus, ele se move, amados. Dentro de nós, sobre nós, nos instruindo, nos direcionando. É porque tem hora que a gente tira onda de doido. Não é não? Só sou eu, é? Vou tocar nas suas vestes. Quando a gente quer um negócio, amados, a gente tira onda de doido. E ainda bota Deus no negócio. Não é não? Minha gente, como vocês são santos. Tô besta. Mas não é assim não. É desse jeito. Quando a gente quer um negócio, a gente bota Deus. Né? Porque eu estou sentindo, Deus está envolvido nesse negócio. Deus está envolvido. Amados. A direção de Deus, amados, ela é de dentro para fora. Se tudo externo está legal, amém. Se não está, Deus falando, amém também. Aleluia. Estou quase encerrando, viu? Marcos capítulo 5, versículo 22. É por isso que você não pode desistir. Eu já conheci pessoas que elas fecharam as suas empresas. Porque elas não estavam funcionando e elas entenderam que aquilo ali era uma sinalização que Deus não estava envolvido naquele negócio. Não é bem assim não, amados. Eu vou repetir. Dando certo ou não, Deus não é movido por coisas externas. Porque aquilo que é externo, amado, é passivo de mudança. Tudo que é externo está passivo de mudança. Uma hora as coisas estão funcionando, outra hora não estão. Então, a gente não pode guiar as nossas vidas por nada que é externo, porque é mutável. A nossa vida, amados, tem que ser regida, conduzida, dirigida pelo Espírito de Deus naquilo que é eterno. O nosso parâmetro de vida, o nosso parâmetro de trabalho, de relacionamento, de ministério, tem que ser a eternidade, amados. Não pega como parâmetro da tua vida aquilo que você está vivendo hoje. Não é. Aleluia. A tua vida ministerial, o teu trabalho, a tua família, as tuas finanças, a tua saúde, não pode estar sendo segurada. Você não pode ter como parâmetro as coisas externas. Porque o que é externo, mas é temporal, é passageiro. Uma hora nós estamos passando por isso, amanhã nem estamos mais. Aleluia. Então, ancora a tua vida em algo que é firme, que tem fundamento. Porque se você pega e faz de como âncora, uma âncora, não existe a palavra âncora? Se não existe, vai existir agora, já estou dizendo. Se você fixa a sua vida em algo que é momentâneo, que é passageiro, na hora que aquilo ali passar, você vai junto. Você compreende isso? Aleluia. Então, o nosso parâmetro de vida, o que tem que conduzir a nossa vida, é aquilo que é eterno, amados. Sentindo ou não sentindo, funcionando ou não funcionando, dando certo ou não. Aleluia. Relacionamento se acabando, porque eu não estou sentindo mais nada por ela. Eu não estou sentindo mais nada por ela. Parece que eu não amo mais. Parece. Parece. Aparência, parece. Os nossos sentimentos, amados, não podem ser o parâmetro para conduzir a nossa vida. Porque eles são mutáveis também. Uma hora você está morrendo de amor. Morrendo não. Uma hora você está com muito amor. No outro dia você não ama mais. Isso é sentimento. Isso é algo que oscila demais. Aleluia.
Então, o que é que tem que ser o parâmetro para conduzir a nossa vida? A palavra, amados. Aquilo que Deus fala no nosso espírito. Isso é que tem que nos conduzir. É aí onde devemos fincar as nossas estacas. O que faz eu, juntamente com o meu esposo, estar aqui por 11 anos? O que Deus falou. O que Deus falou. Ponto. Aleluia. Aleluia. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, amados. Qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Por que nós decidimos estar aqui? Baseado naquilo que Deus falou. Ponto. Aleluia. O que foi que Deus falou em relação à nossa vida, em relação ao nosso ministério, em relação a essa igreja? Pronto, a gente fica com isso aí. Porque se a gente for ficar com as oscilações dos sentimentos, dos pensamentos, pelo menos umas 5 vezes já tinha arrumado a mala. Arruma a mala aí, né? Acho que Jaqueline nem lembra dessa história, né? Uma certa vez, amados, eu estava debaixo de uma pressão. Eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo, né? Eu estou pregando, então a gente conta de novo. Uma certa vez, a gente estava passando por uma pressão tão grande como liderança dessa igreja. Pressão grande, grande. Minha boca estourou de estresse. Foi pressão grande. E eu ainda tenho, né? Uma mala grande, assim, vermelha. Não sei nem se Jaque lembra disso. E eu confesso que eu olhei para a mala olhou para mim. E eu disse, homem, sabe de uma coisa? Eu vou arrumar minhas coisas e eu vou me embora daqui. Sou obrigada a passar por isso, não. Tá aqui a família que é de Campina Grande, conhece a gente de Campina Grande. Conhece os nossos familiares de Campina Grande. E eles sabem que a gente só está aqui por conta de obedecer ao seu mesmo. Não é não, Cíntia Bisoco? E quando eu olhei aquela mala vermelha, veio aquela voz. Arruma tua mala. Olha, ela já está aí olhando para tu. Arruma ela e vai-se embora. Você não precisa passar por isso, não. E eu confesso que eu olhei para a mala, peguei na mala, mas não arrumei a mala. Não arrumei a mala. E por dias ela olhava para mim e eu olhava para ela. Porque as vozes, lembra de Neemias? As vozes, né? Insistente, lhe intimidando, insistente, aquelas vozes. Aí um dia Jaqueline chegou para mim e disse assim, Lucerna, eu tive um sonho contigo. Tinha uma mala vermelha. Eu digo, não, espera aí. Tinha uma mala, eu vi uma mala vermelha. E você colocando as coisas dentro, né? Mas o Senhor está mandando lhe dizer, desfaça as malas. Nem faça essas malas. Não sei o que é que está acontecendo, mas foi muito específico, porque ela nunca tinha ido lá em casa para ver que eu tinha uma mala vermelha. Então, Deus não é fofoqueiro não, né? Pronto. Então vamos repetir. Deus não é fofoqueiro não, mas... Pronto. Deus não é fofoqueiro não. A irmã Lucimar diz, olha, Deus não é fofoqueiro não, mas Ele revela. Pois revelou, pronto. Eu digo, pronto. Se eu precisava de uma testificação, eu recebi naquele dia. E nunca mais, né? Olhar eu até olhei, né? Mas fica muito forte, né? A certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Então você até olha, mas você não cogita a possibilidade, né, de arrumá-la e ir embora. Marcos capítulo 5, versículo 22, 23. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Vocês estão recebendo alguma coisa? Você sai daqui do culto hoje e alguém perguntar para você, a pregação hoje foi sobre o quê? Você diz, foi sobre eu considerar a voz de Deus. Foi sobre, diante de tantas vozes que chegam para a minha vida, eu preciso passar essas vozes pelo sensor da palavra. Passa pelo sensor.
passa pelo sensor da palavra de Deus. E se não apitar, aí você continua. Mas se apitar, para. Não é assim quando nós chegamos num banco? Se nossa bolsa tiver com algum metal, com alguma coisa, você pode insistir o que for. Trava a porta, você não passa. Deixa que o Espírito Santo ele faça o escaneamento na sua vida. E ele vai passando e vai sinalizando se você deve continuar ou não. Marcos capítulo 5, versículo 22 e 23. A filha de Jairo, né? Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Aí no versículo 35, porque nesse contexto surge a mulher, né, do fluxo de sangue. Mas no versículo 35 está escrito assim, Marcos 5, 35 ao 40. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir, no original essa palavra acudir é sem prestar atenção, sem considerar a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha isso. Jesus, ele também foi cercado por algumas vozes. Jairo foi cercado por vozes dizendo que, olha, o que é que você está fazendo de perturbar o mestre? Para de perturbar o mestre. A tua filha já está morta. A voz que chegou para Jairo era que a sua filha não tinha mais jeito. Aleluia. Eu vou repetir. A voz que tinha chegado para Jairo é que a sua filha não tinha mais jeito. Agora eu te digo, se Jairo tivesse considerado aquela voz, ele não iria insistir com o mestre e ele não iria receber o milagre. Então o milagre, amados, para as nossas vidas, está tudo a ver com aquilo que nós estamos ouvindo. Não considera as vozes externas. Não considera, principalmente se ela não bate com aquilo que Deus falou. Jairo, ele não considerou aquilo que estavam falando para ele. Para de perturbar o mestre. Tua filha morreu. Eu não quero nem saber. Eu vou atrás do meu milagre. E essas vozes chegam para Jesus também. Tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem prestar atenção. Por quê? Quando foram falar para Jairo: para de perturbar o mestre porque tua filha já morreu, Jesus também estava ouvindo que a filha de Jairo tinha morrido. E Jesus podia pensar: já que ela morreu, Jairo, ela morreu, né? Então, mas Jesus também diz a palavra, amados, que Jesus, sem prestar atenção a tais palavras, sem considerar tais palavras. Quais palavras? A filha de Jairo morreu. Jesus não considerou tais palavras. E ele chega à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou com ela, entrou onde ela estava. Quando Jesus disse: olha, a criança não está morta, mas dorme, chegou uma outra voz para Jesus. Que voz foi essa? Da incredulidade. A risada. Você percebe isso? Quando Jesus disse: ela não está morta, ela dorme, começaram a rir, amados, de Jesus. Então não se preocupe se você estiver falando fé e as pessoas estiverem rindo de você. As pessoas estiverem lhe criticando porque você está falando fé. Fique tranquilo, fizeram isso com Jesus. Ficaram rindo de Jesus porque Jesus disse que ela não estava morta, mas estava dormindo. E eu te digo, Jesus nem considerou aquelas palavras que ela estava morta, nem considerou as risadas. E Ele é o nosso maior exemplo. Amém? Somos nós que devemos escolher a voz que vamos considerar.
A voz que nós vamos considerar vai trazer a manifestação ou não do nosso milagre. Eu vou repetir. A voz que nós vamos considerar, ela vai manifestar, trazer a manifestação ou não do nosso milagre. Amém? Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. O Senhor falando, aquele que me dar ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isso me mostra que se eu não der ouvido, eu não vou ter segurança, eu não vou ter tranquilidade. E de tabela ainda vem medo junto. Mas se nós ouvirmos o nosso Senhor, fica tranquilo, porque essa tranquilidade ela está disponível na voz dele. O estar seguro está envolvido na voz dele. E a ausência de medo também. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé. Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Na Bíblia, a mensagem, esse mesmo versículo está escrito assim: confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer e aonde você for. E Ele manterá você no melhor caminho. Aleluia. Aleluia. Ouvir a voz do nosso Senhor vai nos manter seguros. Diante de tantas vozes, vamos decidir, amados, ouvir a voz principal. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. É.